Olá a todos, tudo bem? Me chamo Felipe, sou fisioterapeuta, tenho 25 anos de idade, sou formado pelo Centro Universitário Santo Agostinho, caminhando para minha conclusão de pós-graduação em fisioterapia neurofuncional também pelo Centro Universitário Santo Agostinho e atualmente eu sou fisioterapeuta no Espaço Querer, tá? Em fisioterapia neurofuncional adulto e infantil. Primeiramente eu queria agradecer a Cíntia pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre esse tema, que é o traumatismo raquimedular, e também para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência clínica, tá? Agradeço o convite e espero contribuir de alguma forma para o aprendizado de todos, certo? O primeiro ponto que a gente deve saber é o que é essa lesão medular, né? O que é esse traumatismo raquimedular. Nada mais é do que qualquer alteração ou distúrbio que a gente tenha no trajeto da nossa medula, tá? É, Seja ela de forma completa ou de forma incompleta. Atualmente vem se trabalhando uma nova nomenclatura, tá? Dentro do traumatismo raquimedular, que é a lesão medular descompleta. E o que seria essa lesão medular descompleta? Seria quando uma parte da medula ela é seccionada, porém a parte que sobrou ela não é capaz de gerar um estímulo sensorial ou motor, tá? Diferente de uma lesão aí incompleta, onde a gente consegue ter um estímulo sensorial maior ou um estímulo motor maior, tá? E na lesão completa, abaixo da lesão não passa nenhum tipo de estímulo, nem sensorial e nem motor, certo? Geralmente, quando a gente recebe esse paciente no pós-traumatismo raquimedular, ele já vem de alta hospitalar, onde no hospital é feito o procedimento cirúrgico, colocação de hastes, tá? Para fixação daquela coluna para que não ocorra nenhum tipo de novo traumatismo, tá? É importante lembrar que na cirurgia não se mexe em medula, tá certo? O que é feito é a fixação das vértebras, impedindo que elas se movimentem e acabem gerando um novo tipo de lesão. Tudo bem? Então, quando esse paciente ele chega para a gente, ele chega cheio de dúvidas, tá? E o principal questionamento desse paciente é se ele vai voltar a andar ou não. Por isso que devemos estar sempre de acordo com os exames que esse paciente traz para a gente. É importante a gente ter esses exames em mãos. Primeiro para saber em que nível foi a lesão, tá? Porque a gente sabe que quanto mais alto o nível da lesão, tá? Quanto mais perto da cervical, o prognóstico de marcha ele é diminuído, tudo bem? Mas não vai depender somente disso, também vai depender do grau de extensão da lesão e de que área da medula essa lesão aconteceu, tá? Para a gente aí pensar num prognóstico de marcha. Tá? E quando eu falo nesse prognóstico de marcha, eu falo na marcha independente, certo? Porque a gente sabe que a tecnologia ela vem crescendo, ela vem se renovando a cada novo ano, vem surgindo novos tipos de tecnologia que ajudam os pacientes a terem a independência, seja ela dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente comunitário. Então existem exoesqueletos mais modernos, menores e com peso menor, assim como também a gente tem tutores e a gente também tem os andadores, né, que podem estar auxiliando esse paciente na marcha. E dentro da minha experiência clínica, quando eu recebo esse paciente pós-lesão medular, que ele traz como objetivo principal a marcha, eu coloco para ele o nosso objetivo, tá? Eu desenho para ele o nosso objetivo é esse a marcha, mas antes de eu chegar nesse objetivo, a gente tem que melhorar vários outros fatores, tá? Então, quando esse paciente chega, a gente sabe é um paciente que o tronco não está legal, ele não consegue sentar sozinho, ele não consegue vestir uma camisa sem cair. Então eu mostro para esse paciente todos os pontos que a gente tem que melhorar até chegar nessa marcha, seja ela independente ou com algum dispositivo auxiliar, tá? Então a gente mostra isso para o paciente, a gente fala sobre o posicionamento em casa, a gente fala das complicações que podem acontecer, principalmente as úlceras por pressão, tá? É bem comum em paciente, como dependendo do grau de extensão da lesão e o nível dependente dele, ele passa muito tempo sentado, seja na cadeira de rodas, seja na cama, seja algum tipo de banco ou cadeira. Então como ele tem esse nível de sensitivo alterado, o paciente ele não sente,
Então a gente tem que estar fazendo todas as suas orientações, tá? Geralmente, depois dessa alta hospitalar, o primeiro profissional de saúde que esses pacientes procuram é o fisioterapeuta, tá? Então, o tratamento de primeira escolha é a fisioterapia. O que eu vejo atualmente é que com o passar dos meses, do tempo, o paciente ele vai tendo desânimos, vai ficando triste, surgem os questionamentos, alguns eles acabam desenvolvendo depressão, tá? Então é um processo difícil, às vezes a gente também, como fisioterapeuta, tem que ser um pouco psicólogo, tudo bem? Uma das coisas que não pode acontecer de forma alguma é a gente traçar prognósticos onde esse paciente ele não tem a capacidade de conseguir de forma natural, tá? No sentido de que vai voltar 100% como era antes. Isso a gente não pode garantir, tudo bem? Principalmente quando o paciente ele é uma lesão mais alta, uma extensão de lesão maior, tá? Mas o que a gente deve proporcionar para esse paciente é pelo menos a independência dele, tá? Porque nos primeiros meses de lesão, esses pacientes eles precisam de ajuda para tudo, para tomar banho, para se trocarem, as suas necessidades, tá? Então é um certo desconforto para o paciente isso, principalmente na população mais jovem, são bem resistentes. Então o primeiro passo que a gente deve fazer é dar independência para esse paciente, tá bom? E para se alcançar esses objetivos, né, principalmente de independência do paciente, onde ele consiga realizar suas transferências, realizar todas as suas atividades de vida diária na sua nova condição, existem vários recursos tecnológicos e não tecnológicos que podem estar nos auxiliando durante esse processo. O mais avançado que a gente tem são o treino de esteira com suspensão total ou parcial de peso, tá? Onde numa estrutura de ferro e uma esteira ergométrica a gente suspende o paciente, a gente treina a troca de passos para a gente estar estimulando em alto nível, abaixo do nível da lesão, tá? Vocês depois podem estar até pesquisando sobre o centro gerador de padrão na medula espinhal, e que a gente percebe isso, né, durante nosso treino de esteira. Também temos os exoesqueletos. Hoje existem os mais modernos, mais leves, que quando o exoesqueleto foi criado ele era uma coisa gigantesca, uma coisa bastante cara, que geralmente se encontra nesses centros grandes de reabilitação, mas atualmente nos Estados Unidos a gente consegue ver modelos mais leves, menores, onde as pessoas elas podem estar alugando para estar utilizando no seu dia a dia. Também temos outras formas de colocar esse paciente em pé, como talas extensoras, temos as pranchas ortostáticas, tá? O ortostatismo ele é de fundamental importância para esse paciente, melhora sistema intestinal, sistema ósseo, tá? Porque esse paciente, o risco dele desenvolver uma osteoporose ele é muito grande. Primeiro pela falta de impacto que esse paciente fica, né, nos membros inferiores, por passar a sua maior parte do tempo sentado. Também como a falta de contração muscular sobre esse osso. Então o risco de osteoporose ele é muito grande, então a gente deve estar sempre buscando meios de colocar esse paciente em pé, tá certo? E para finalizar essa minha participação aqui com vocês, uma dica bem importante que eu dou para vocês quando vocês estiverem frente a esse paciente com lesão medular, se você não sabe por onde começar, comece pelo tronco. Tá? Esse paciente ele vai precisar de muito tronco, ele vai precisar de uma estabilidade de tronco, como ele também vai precisar da seletividade de tronco. Tá? Então, como a maior parte das atividades vai ser de alcance, o tronco desse paciente ele tem que ser muito bom para que ele possa realizar as outras atividades. Tudo bem? Mais uma vez eu agradeço a todos pela atenção, espero contribuir de alguma forma. Estou no Instagram, quem quiser saber mais alguma coisa, algum questionamento, estou lá, é só me seguir, Felipe Ramon. Nosso espaço Querer também ele é aberto, tá? Quando você quiser fazer uma visita, conhecer nosso método de trabalho, a gente está sempre de portas abertas, tá? Mais uma vez obrigado, desejo sucesso a todos vocês e um abraço.